A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, é realmente lamentável que tantas pessoas estejam cegas diante de um sistema religioso que rejeitou a Cristo, rejeitou a sua igreja, rejeitou os seus sucessores e criou uma Babilônia onde tantas pessoas são usadas da forma mais sórdida que pudermos imaginar. É inimaginável como pessoas boas, fiéis, crédulas se tornam alimento, se tornam caça entre os dentes de predadores e a maioria não consiga se dar conta do covil em que se encontra. Eu quero apresentar aqui algumas histórias e, como eu sempre digo, a minha intenção não é atacar, nem desmerecer a fé de ninguém, mas alertar os perigos que as ovelhas que se afastam do rebanho estão correndo. Essa mulher se chama Natália Feijão, que foi abusada dos 9 até os 12 anos por um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A esposa do pastor sabia de tudo o que acontecia, não só com essa, mas com várias outras meninas. O nome do pastor não pôde ser revelado, porque o caso segue em segredo de justiça. O podcast é longo, então eu vou colocar aqui algumas partes apenas. Porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa, não poderia usar shorts, não podia usar calça, porque era pecado usar calça. Então tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que em algumas situações, né, que ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto, vendo. Meu Deus! Era desse jeito. Então, na igreja, eu fui por muito tempo, até assim, a menina sem modos, fecha essa perna, fecha essa perna. Então, as pessoas não sabiam o porquê. Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa, Nessa época, eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! Eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que na minha boca, fazer sexo oral nele. E ai de mim se eu engolir, se eu cuspisse. Ele me dava tapa na cara. E ele falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era muito nojento. Olha só o motivo que levou ela a denunciar o pastor depois de tantos anos. Na hora que eu fui, ele falou assim, cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim, Aí ele, nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão, mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta que eu não gosto, né? Aí ele, já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela, nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim, faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Isso foi em 2018. Pouco tempo. Então eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso para mim, é porque ele continua fazendo isso. E ele tem o prazer de falar, olha, eu me lembro de você. Então foi quando eu comecei a procurar na internet leis, se eu ainda poderia ir denunciá-lo. Mas é só ir na 35? É só ir na polícia? Não, então eu vou fazer mais o quê? Então foram anos que eu fiquei. Um áudio da pastora Thalita Pereira também viralizou, no qual ela se mostra muito insatisfeita com um de seus pastores auxiliares da igreja que ela e o marido Arthur dirigiam. No referido áudio, ela despeja sua insatisfação com a festa de aniversário do marido. Ela queria
que os membros da igreja tivessem organizado um evento muito maior do que aquele evento foi. Segundo ela, para honrá-lo. Ao que se percebe, a insatisfação maior foi com a quantia em espécie juntada para presentear o pastor, que seria de R$3.000. Um valor razoável para uma igreja do porte daquela em Maranguape. Segundo as suas palavras, eu nunca precisei de R$3.000. No final, ela expressa a sua opinião sobre os membros. Ela simplesmente não poupou críticas, dizendo: pessoas sem instrução, mal educadas, sujas e inconvenientes. E ela também lamentou ser obrigada a viver com pessoas que, segundo ela, nem sabem se aproximar de alguém. Vamos ouvir uma parte do áudio do que ela diz. Porque muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas mal educadas, com pessoas sujas, com pessoas inconvenientes, com pessoas que não têm o mínimo de instrução, que não sabem nem como chega junto de você. E eu me sacrifiquei esses anos todos para estar ali, junto com a turma. A gente poderia estar em qualquer outro lugar. Mas eu acho que talvez a gente está dando mais do que realmente Deus tenha cobrado da gente. Nessa outra reportagem, um pastor chamado Alexander Ribeiro estava participando de uma entrevista onde ele foi perguntado sobre abuso sexual. E ele fala sobre a importância da prudência que um ministro do Evangelho precisa ter quando atende uma pessoa do sexo oposto. O que ele não sabia até ali é que dias depois ele seria preso pelo crime de abuso sexual contra mulheres que frequentavam a sua igreja. Vamos ver a matéria. Xandinho, posso fazer uma pergunta? Que aqui a gente pergunta tudo, né? Eu sei que sua pergunta. Então, Xandinho, você é estuprador? Nunca. Nunca. Mas você é pastor. Pastor? Você tem contato físico com seus fiéis? Não. Até Como porque é que dá também bênção assim nos fiéis? tem a fila, fica o obreiro do lado e o obreiro do outro. E você encosta no fiel? Coloca a mão na cabeça. A mão na cabeça. Que é bíblico, Lucas 4. Lucas Põe 4 o mãos, quê? Lucas 4, versículo 44 até o versículo 48. Jesus impunha as mãos sobre a cabeça, esse nome de bênção. Então, na sua igreja, você toca os fiéis colocando a mão sobre a cabeça deles. Sobre a cabeça deles. Não há nenhum outro toque físico. Nenhum. Sempre tem que ser também, Carlinhos, ressaltando aqui, quero até deixar bem claro aqui, independente de igreja, de qualquer que for o órgão que a pessoa estiver, você tem um conselho, é sempre bom a pessoa levar 2 ou 3 testemunhas. Porque isso é bíblico também. De repente a pessoa quer... Testemunha de quê? Não entendi. Testemunha que eu estou dizendo assim, alguém que possa estar do lado dela, para que posteriormente, um acompanhante, posteriormente, alguém venha falar o que é certo ou o que é errado, a pessoa não, eu não estava só. Tem essas pessoas que são minhas testemunhas. Em um ambiente aberto, onde todas as pessoas também possam ver. Porque num ambiente aberto, uma sala aberta, onde todo mundo está vendo, não tem como a pessoa dizer algo. Gente, eu tô impressionado. Ele falou tudo ao contrário do que, segundo a Polícia Civil, ele estava fazendo. A denúncia diz que ele tinha um quartinho de oração em que ele levava essas mulheres para o quarto e lá ele cometia os abusos, tocando. Falou que não pode tocar, e ele tocava. Falou que não pode ficar sozinho com as mulheres, e ele tem razão, é bíblico. Nessa outra reportagem, o número de vítimas subiu para 10. Mas como uma pessoa fica sabendo da outra, isso vai tomando proporção e as pessoas vão tomando coragem, né? As vítimas vão tomando coragem para se manifestar. Acompanhem mais essa reportagem. O pastor foi preso, acusado de uma série de crimes sexuais. 10 mulheres, enche tela aqui, ó. 10 mulheres, inclusive, já denunciaram o religioso. E aí, quando a gente mostra essa imagem, coloca a cara desse maníaco,
mais vítimas começam a aparecer. A gente espera que não seja esse o caso. A gente já tem entrevista com o delegado e eu tenho entrevista também com uma das vítimas. Deixa eu ouvir, sobe o som. Mas levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda. E segundo investigações da polícia, já chega a 19 o número de vítimas do pastor, segundo essa reportagem do Essencial. Esse é um outro caso, né? O caso da Camila, que é casada, que é mãe, é tradutora de Libras e sofreu abuso sexual pelo pastor Alexandre Araújo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o que marcou profundamente a sua vida e lhe trouxe sequelas emocionais que quase lhe custaram a própria vida. Meus queridos irmãos, esses podcasts que eu estou mencionando aqui são muito longos, infelizmente nós não temos tempo de reproduzi-los todos aqui nesses minutos, né, de conversa que nós temos todos os dias. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para que os irmãos possam conferir e para aqueles que também querem verificar a veracidade dos fatos daquilo que eu estou dizendo. Mas, deixando esses miasmas de lado, né? E como eu sempre digo, não são ataques, são alertas, mostrar o que acontece do lado de lá e coisas que os católicos não ficam sabendo, porque tudo é muito bem acobertado debaixo de uma nuvem, né, de santidade e de presença sobrenatural e manifestações sobrenaturais. Então fica tudo meio aí debaixo dessa neblina e muitas pessoas não ficam sabendo dos bastidores, daquilo que realmente acontece, né? Coisas que lamentavelmente, que infelizmente eu presenciei muitas vezes em 20 anos de pastorado. Mas vamos falar hoje então de Santa Lídia. A veneração de Santa Lídia é uma das tradições mais antigas da Santa Igreja. A sua casa foi a primeira igreja fundada na Europa pelo apóstolo Paulo. Lídia veio da Grécia Asiática e instalou-se para o seu comércio em Filipos, porto do mar Egeu. Ela e a família se converteram no ano 55, quando encontraram os apóstolos Silas, Timóteo, Lucas e Paulo. Essa conversão é narrada em Atos dos Apóstolos por São Lucas, em Atos capítulo 16, dos versículos 12 até o 14. Ele diz: "Dali fomos a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nesta cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado saímos para a porta para fora junto ao rio, e onde pensávamos haver um lugar para oração. Ali nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois disso, ela nos convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. Lídia era uma comerciante de púrpura, corante usado em tecidos finos, como a seda e a lã de qualidade. Dessa forma, ela era considerada uma mulher rica e influente, o que ajudou muito a evangelizar os filipenses. A missão de levar o evangelho para o Ocidente a manteve próxima do apóstolo Paulo. O nome de Lídia foi incluso no martirólogo romano pelo cardeal César Barônio em 1607, que estava responsável pela revisão da lista de santos. Queridos irmãos, que nós possamos, em tudo isso que foi ouvido nesse vídeo, aquilo que não deve ser feito e aquilo que deve ser imitado por nós, que o Espírito Santo traga iluminação sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer de nós,
a vontade de Deus para cada um de nós. Que você tenha um final de semana abençoado, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.